Além dessa crítica à privatização da Eletrobras, em discurso durante evento no BNDES, Lula criticou também a Selic a 13,75% e disse que o país tem uma cultura de juros altos que não combina com a necessidade de crescimento do país. O presidente também tem reclamado da política monetária conduzida pelo Banco Central. Sobre esses diversos temas, a gente convidou e está aqui conosco no estúdio do Jornal da Manhã. Seja bem-vindo mais uma vez, Alan Gani, economista chefe da Sara Invest. Tudo bem, Alan? Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Thiago. Bom dia a toda a audiência da Jovem Pan. Alan, vamos começar então falando essas críticas de Lula ao BC, ao presidente do banco, Roberto Campos Neto, geram quais tipos de repercussão? Até mesmo o Fernando Haddad teve que tentar contornar as declarações como ministro da Fazenda? São falas desastrosas. Por quê? Porque se ele quer manter os juros baixos, ele não pode falar o que ele está falando. Porque tem um juro que ele é praticado no mercado, que é o juro dos empréstimos da dívida pública, né? Quando o investidor está financiando o governo. Esses juros, ele já sobe com este tipo de fala. O dólar também reage, de tal maneira que os juros na sociedade, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, para a empresa, eles já se tornam mais altos. O mercado ele acaba antecipando. Então, não é uma decisão ali na canetada, né, do Banco Central, do Lula, que vai controlar esses juros. Pelo contrário, um tipo de fala como essa coloca ainda mais lenha na fogueira e faz com que os juros vão lá para cima. Se ele quiser baixar a taxa de juros, esses juros praticado aí pelo mercado, ele tem que ter uma fala mais austera. O que seria uma fala mais austera? Ele ter um compromisso em ter uma máquina pública mais eficiente, reduzir os gastos públicos, propor uma reforma administrativa. Eu tenho certeza que se ele fizer este compromisso com a sociedade brasileira de ter um Estado mais eficiente, os juros irão baixar, né? Fatalmente irão baixar. Olha, inclusive há uma declaração do presidente do Banco Central hoje, à Folha de São Paulo, dizendo que a autonomia do Banco Central dá mais previsibilidade aos juros. Por que isso acontece? Pelo seguinte, a função principal do Banco Central, Thiago, é controlar a inflação. Então, quando o Banco Central ele tem esta missão sem nenhuma interferência política, ele vai usar essa política de juros, né, de subir a taxa de juros, para dar uma esfriada na economia e aí, com a economia mais desaquecida, os preços não vão subir. Então, o mercado acaba dando mais credibilidade ao Banco Central e entende que o remédio vai funcionar. Por quê? Porque o Banco Central está agindo sem nenhuma interferência política. Quando há uma interferência política no Banco Central, o que seria essa interferência política? Olha, eu vou baixar a taxa de juros aí para turbinar o crédito para a sociedade, o pessoal sair consumindo, as empresas tomando emprestado e para aquecer a economia. Só que se eu não tiver uma capacidade produtiva na economia para aguentar este aumento de demanda, aumenta os preços, certo? E aí todo esse crescimento acaba sendo anulado. Então ele foi meio que ilusório e passageiro, não foi sustentado e vem a inflação. Ou seja, o remédio para combater a inflação perde eficácia. E nesse sentido, que você não sabe ali como que essa política de juros vai conseguir conter a inflação, porque tem interferência do governo, fica muito mais difícil fazer qualquer previsibilidade. A experiência mostra que os países onde há uma independência do Banco Central, a inflação é mais baixa, né? E isso beneficia principalmente a população mais pobre. E, Alan, a gente acabou de acompanhar os detalhes da notícia aqui no Jornal da Manhã. Faz sentido o Lula considerar a desestatização da Eletrobras, pedir a revisão dos termos da negociação? Quais são os efeitos dessa colocação do presidente? Olha, seria horroroso, né? Seria um retrocesso. A agenda de privatização durante o governo PT, ela ficou completamente paralisada. Foram 13 anos aí que a gente não falou mais de privatização. A privatização é muito benéfica para a sociedade brasileira. Veja antes, né? Havia uma série de empresas estatais que eram deficitárias e a população que estava pagando, né? Elas não davam lucro. E a partir do momento que essas empresas elas foram privatizadas, elas passaram a dar lucro,
a sociedade não teve mais que custear estas empresas. E aí, elas, ao gerarem lucro, elas passaram a gerar receita para o governo. Impostos que podem ser usados em segurança pública, saúde e educação. Mesmo as empresas que eram lucrativas, que é o caso da Vale, por exemplo, quando ela foi privatizada, ela passou a gerar mais empregos para a sociedade brasileira e mais dinheiro para o governo por meio da arrecadação de impostos. Então, ela gerava mais dinheiro por meio da arrecadação contra o lucro que ela gerava enquanto ela era estatal. Então, gerou mais dinheiro para o governo, gerou mais emprego para a sociedade. Quem é que se beneficia com tudo isso? A própria sociedade brasileira, a própria população. Seria um grande retrocesso. Não é à toa que ontem os mercados reagiram super mal a essa possível estatização aí da Eletrobras. Alan, e ontem alguns governadores estiveram em Brasília e é possível que o governo federal, que pode estar aceitando, adotar a compensação para os estados de perdas com o ICMS. Como que uma discussão dessa pode ser feita agora, já que também há uma discussão sobre a reforma tributária? Uma coisa não tem nada a ver com a outra nesse momento? A reforma tributária, ela seria muito importante por uma simplificação tributária, né? Não daria ainda para falar de uma reforma tributária em baixar os impostos. Seria muito complicado num primeiro momento. Num segundo momento, a gente caminha para isso. Não dá para falar ainda numa baixa de impostos. Por quê? Porque o Estado é ainda bastante gastador e precisa se financiar. Então, o mais importante para você conseguir manter essa redução do ICMS, por exemplo, seria uma reforma administrativa para sobrar mais dinheiro, né? Cortar estes gastos e sobrar mais dinheiro e aí a máquina pública conseguir se financiar. Então, mais importante que a reforma tributária, conversando com essa questão do ICMS, seria uma reforma administrativa. E, Alan, o senador Sérgio Moro falou em entrevista à Jovem Pan que Lula estimula ricos contra pobres. Você sente isso do governo, na conduta do governo federal atual? E se sim, o que isso pode causar? Pode funcionar esse método? Esse método ele é muito ruim, ele divide a sociedade. Como dividiu a sociedade no primeiro, no segundo ano do governo Lula e depois no governo Dilma, o famoso discurso nós contra eles. O que o Brasil precisa agora é de uma união, né? De uma convergência de interesses, de uma pacificação da sociedade. Não há desenvolvimento econômico sem essa pacificação, sem um objetivo comum. O que queremos ser daqui 5, 10 ou 15 ou 20 anos? É isso que está faltando. E durante a campanha eleitoral, ele falava tanto dessa pacificação e agora o discurso dele vai totalmente contra isso. Quer dizer, ataca o Banco Central, ataca os ricos, ataca o processo de privatização que deu certo. Isso só gera atritos. Quem é que vai querer investir numa sociedade que está dividida, que não tem um plano? Até agora, o governo não teve nenhum plano mais concreto, né? Tem 60 dias contando com a transição. E qual é o direcionamento que a gente está tendo aí como nação, né, para onde a economia está indo? Estamos à deriva, por enquanto. Agora, só mais uma dúvida, voltando ao assunto da Eletrobras, eu lembro que na época dessa privatização, que não foi o modelo de privatização que a gente está acostumado a acompanhar, mas, de qualquer forma, pessoas físicas com a FGTS acabaram comprando ações da Eletrobras. Se essa privatização se reverter, o que acontece com quem despendeu dinheiro em relação a isso? Possivelmente o governo se tornaria o maior acionista novamente da empresa, né? Essas pessoas, elas não perderiam as suas ações, elas continuariam acionistas da empresa, só que qual que seria o problema? Quase com certeza, o preço das ações iria cair. Então, essas pessoas que colocaram aí as suas duras poupanças investindo nas ações, né, para acumular renda, enfim, iam ver o seu patrimônio diminuir. Por quê? Porque o mercado não
quer, e o mercado somos nós, o mercado não quer novamente uma estatização da empresa, que o governo seja o acionista majoritário da empresa, porque a empresa se torna menos eficiente, menos lucrativa, vai gerar menos renda, menos lucro, menos renda para o governo. Portanto, o preço das ações vai cair. E aí a população, né, que usou lá o seu duro FGTS para financiar, para comprar essas ações, vai ver o valor dessas ações diminuir. Alan Gani, economista-chefe da Sara Invest. Alan, sempre bem-vindo. Obrigada pelas explicações. Boa quarta. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.